Bem-vindos ao Abaixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. No episódio de hoje vamos novamente falar de patinagem de velocidade e, em particular, na participação no Campeonato do Mundo Júnior e na Viking Race, que terá lugar muito em breve. E hoje tenho o prazer de ter comigo novamente Paulo Batista, o diretor técnico de patinagem no gelo, o Afonso Silva, um dos nossos atletas, bem como o Martim Vieira e Márcia Batista, uma das treinadoras do Programa Nacional de Patinagem no Gelo, vive em Lagos, no Algarve, e foi campeã nacional de patinagem de velocidade, obviamente de rodas, desde 1986 a 91, em várias categorias, desde os infantis, jovens e séniores femininos. Antes de mais, obrigado a todos por terem aceito o convite e por estarem comigo hoje. Se calhar passamos às introduções. O Paulo Batista acho que já dispensa, já é a terceira participação aqui no Abaixo de Zero. Falamos um bocadinho então das senhoras. Primeiro, Márcia, vamos falar um bocadinho de onde é que nasce este interesse na patinagem de velocidade. O interesse da patinagem de velocidade começou quando era muito jovem, não é? Pelo um convite de uma colega de escola, para eu ir experimentar os patins. Pronto, eu fui experimentar os patins, eu gostei, não é? Acho que foi mais uma questão de grupo, não é? Porque com aquela idade e quando nós somos novos procuramos também um bocadinho o espírito do grupo. Fiquei entusiasmada com a brincadeira. Entretanto, fazendo eu parte de um clube que era o Amador de Lagos, fui convidada na altura pela Velocidade, que era para ir fazer a modalidade de patinagem. Na altura o treinador era o professor Paulo Batista e pronto, e foi assim que eu iniciei a modalidade. Pronto. Entretanto, fiz a modalidade até ao escalão de séniores, não é? Desisti da modalidade como acontece à maioria dos jovens, por uma questão de estudos. E, entretanto, quando voltei a Lagos, voltei-me a reencontrar um bocadinho com a modalidade, tive um novo convite e aqui estou eu. E foi assim que acabei por aparecer um bocadinho neste projeto. Encontrei novamente o professor Paulo, os desafios foram surgindo, eu fui dizendo que sim, e pronto, e fui abraçando um bocadinho o gosto que já tenho pela modalidade, agora já noutro terreno. Passamos ao próximo estreante, digamos assim. Afonso, bem-vindo. E queres-nos falar um bocadinho também como nasce o teu interesse aqui na patinagem de velocidade? Obrigado pelo convite, antes de mais. Podemos dizer que o meu interesse pela modalidade começou, ou a minha prática desportiva nesta modalidade, começou desde muito cedo, desde os meus 4 anos. Fui meio que arrastado pela minha irmã, e pela minha irmã e pelos meus primos. E claro, de uma certa parte também do meu treinador, do Alípio Silva. E claro, como todos, estava meio que na moda a patinagem, então entrei e gostei muito da modalidade. Tu fazes parte do CDR Prazeres, nascido na Calheta, na Madeira, mais um madeirense a dar cartas no mundo desportivo. E já falaremos um bocadinho dos resultados e do teu contributo aqui ao programa. Falta-nos apresentar o último convidado de hoje, que é o Martim Vieira. Bem-vindo. Martim, coimbrense que vive na Madeira e representa o Marítimo. Sim, é verdade. Obrigado. Quero agradecer o convite. Sim, os meus pais são continentais, vieram para cá trabalhar e iniciei esta modalidade quando o projeto abriu no Clube Sport Marítimo, em 2011, creio eu, e mantenho-me desde então. Passamos para as competições e se calhar falar um bocadinho da prestação da equipa nacional no ISO Junior World Cup Speed Skating, ou como nós dizemos, o Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade Júnior, que teve lugar em
Ashinohe, no Japão, e aqui o nome é bem complicado, entre 3 de fevereiro e 4 de fevereiro. Portanto, foi ali um fim de semana, logo após os Jogos Olímpicos da Juventude, em que vocês tiveram muito trabalho. Sim, nós tivemos na Coreia, nos Jogos Olímpicos da Juventude, dos quais a Jéssica e a Francisca transitaram depois para a Taça do Mundo e para o Campeonato do Mundo, e onde estiveram também os dois rapazes, o Martim e o Manuel Piteira, que depois não seguiram para os Campeonatos do Mundo, eh, tiveram apenas isso só nos Jogos Olímpicos da Juventude. Nessa transição, nós fizemos duas competições, uma delas, e depois também lá se juntou o Afonso. Uma delas foi a Junior World Cup, a Taça do Mundo de Júniores na terceira etapa, na sua terceira etapa, e depois passamos para o Campeonato do Mundo no fim de semana seguinte, os dois em Hachinohe, no Japão, com a participação dos três patinadores, a Jéssica, a Francisca e o Afonso, que estiveram muito bem nas provas que realizaram e conseguiram, no caso das raparigas, tiveram um mês fora em competição e conseguiram gerir muito bem as emoções e conseguir estar ao mais alto nível numa competição destas. Com o destaque, em termos de Campeonato do Mundo, do nono lugar do Afonso Silva, o melhor lugar até hoje conseguido pelo um atleta júnior no Campeonato do Mundo para treinar velocidade, e que um outro lugar também, um 13º muito bom, e a finalista, a Jéssica, no 15º lugar, foram os lugares de maior destaque nos Campeonatos do Mundo Júniores. E à entrada desses campeonatos, os objetivos era tentar melhorar as prestações dos Jogos Olímpicos e, no caso do Afonso, fazer o melhor que podia, não é? Exato. Em relação aos Jogos Olímpicos, a participação era apenas para júniores B, ou seja, patinadores até aos 16 ou 17 anos feitos depois de julho do ano anterior. E no caso destas provas do Campeonato do Mundo de Júniores e a Taça do Mundo também, era para patinadores até ao escalão de Júnior A, ou seja, 2 anos mais velhos, até aos 19, e pelo que o nível era superior aos Jogos Olímpicos de Juventude, era um nível muito maior, e o objetivo era um bocadinho conseguir melhorar os resultados. O ano passado, a Jéssica tinha ficado em Insel, na Alemanha, tinha ficado em 12º lugar na prova de Mass Start, que ela agora voltou a ir à final, mas ficou pelo 15º lugar, não conseguiu melhorar a sua prestação do ano passado. E em relação ao Afonso, que já tinha estado nesse campeonato do mundo o ano passado, melhorou os seus resultados, tanto nos 5.000 metros, onde foi 13º, com um recorde pessoal, um recorde nacional júnior, e como na Mass Start, uma prova que ele conseguiu chegar à final e conseguiu um brilhante nono lugar, mas ele poderá explicar como é que isso aconteceu. E acho que é a perfeita transição. Afonso, queres nos falar um pouco sobre a final da Mass Start? Como é que te sentiste? Como é que foi isso? Antes da prova sentia-me super nervoso, nem sabia como é que poderia acontecer a prova. Estava assim um pouco receoso de não me sentir bem, de acordo com também o cansaço que me fazia sentir. Mas correu bastante bem ao ponto que eu tinha a minha expectativa. Aqueles dois pontinhos que fiz na segunda pontuação foi a cereja no topo do bolo e consegui a nona classificação. A Mass Start é a disciplina em que tu te sentes mais confortável? Qual é a distância que te agrada mais? Qual é o tipo de prova? Neste momento posso dizer que é os 5.000. É a prova onde me sinto mais familiarizado, por assim dizer. A Mastart, a Mastart, como dizia o professor Paulo e o meu treinador, o Olímpio, é uma prova que, pronto, tem muitas parecenças com as rodas. Logo, normalmente, patinadores de rodas sentem-se muito à vontade nesta prova. E eu, apesar de não desgostar de tudo, gosto do contacto e tal, sinto-me mais à vontade nos 5.000, numa prova de 5.000 metros sozinho, do que numa mass start pronto, no nosso caso de Júnior já é 10 voltas, mas com 16 pessoas. Estás a lutar contra ti próprio, na outra. E enquanto na Mass Start, se calhar, aplica-se ali uma tática diferente que não depende só de ti, tens menos controle. Será por aí ou tens outra visão da coisa?
Sim, sim, se calhar por aí e também pelo nosso tempo de gelo e pronto, depois vem também de vários fatores, mas se calhar do nosso tempo de gelo também não somos assim, para além de não termos muito tempo de gelo por ano, eu, no meu caso, entrei em 2021, ou seja, faz 3 anos, ou vai fazer 3 anos desde que estou na modalidade de gelo. Não é muito tempo para alguém que queira fazer uma Master e competir contra aqueles que já têm desde o meu tempo de rodas, por assim dizer. Em todo o caso, pode-se dizer que a tua participação nestes campeonatos do mundo foi um sucesso. A nível pessoal, pelo menos, acho que é viável dizê-lo, não é? Sim, sim, os meus 5.000 e a minha Master foi maravilhoso, por assim dizer. E falta-nos falar um bocadinho, se calhar com o Martim, agora saltando aqui um bocadinho no tempo e andando um bocadinho para trás. Martim, tu estiveste também nos Jogos Olímpicos na Coreia e na altura não podemos falar, portanto, vinha-te perguntar agora o que é que tu achaste dessa prova, como é que tu te sentiste? Fala um bocadinho sobre a tua experiência nessa competição, já que te temos aqui hoje. Sim, é verdade. Estive nos Jogos Olímpicos. A Coreia foi uma experiência extraordinária. Foi completamente fora do panorama normal que eu posso chamar uma prova internacional. É completamente extraordinário. O ambiente em si, a convivência com os outros atletas, a convivência com o staff, com o próprio staff, é, não tem outra palavra, é mesmo espetacular. E em termos de provas e de resultados, eh, não era o que eu esperava. Também, infelizmente, fiquei doente, apanhei uma virose e acontece. É isso que eu tenho para dizer. Acontece. Acontece, mas olha, diga-se de passagem, por uma primeira participação não estiveste nada mal. Acho que não deixaste ninguém a pensar menos de ti, antes pelo contrário. E certamente haverão outras oportunidades para teres os resultados que tu queres e assim o esperamos. E com isto, se calhar, damos um pequeno salto também para a frente e fazemos aqui a introdução da Viking Race. Paulo, vai ser em Tialf, nos Países Baixos, entre dia 8 e dia 9 de março, e vamos ter aqui esta pequena novidade que é a Márcia vai estar presente também como parte da equipa técnica. Ou estou enganado? Não é uma novidade porque a Márcia já teve o ano passado, já é a segunda vez. Nós, o ano passado, esta é uma prova que é muito conceituada em termos europeus, porque é considerado como um campeonato europeu da patinagem de velocidade para os escalões mais jovens. Nós, na patinagem de velocidade de gelo, não existem campeonatos da Europa dos escalões mais baixos, só dos séniores, só dos absolutos, e então esta prova, digamos que vem substituir essa carência que alguns países e algumas atletas sentem, vêm substituir isso. Não é oficial, é uma prova organizada por um clube, o clube local, e o ano passado, já se realiza há muitos anos, e nós o ano passado tentamos participar na prova e foi muito, muito difícil. Nós não tínhamos, ninguém nos conhecia, Portugal não era um país muito conhecido, nós queríamos participar e havia um interesse muito grande da minha parte nessa participação, sobretudo devido à possibilidade da presença do Martim, que eu na altura acreditava que pudesse conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude. Eu falei até inclusive com a mãe dele e tudo, a enaltecer essa importância dessa participação, porque nós, como o Afonso ainda há pouco referia, nós temos muito pouco tempo de gelo. Em 2000 nos Jogos Olímpicos de 2022 em Beijing, nessa tentativa dos Jogos Olímpicos de 2022 da entrada, o Diogo Marrez andava a lutar pela entrada e pelo conseguir ranking para entrar. E eu costumava dizer-lhe na brincadeira, qualquer miúdo de 6 anos holandês tem mais horas de gelo do que o Diogo tinha quando andava a tentar fazer isso. Ou seja, nós estamos a competir com pessoas que têm, no seu hábito normal, no dia a dia, têm pistas perto de casa, patinam enfim, nos canais, nos lagos, têm outra percepção da apanhar no gelo que nós não temos, outra sensibilidade. E então, o ano passado, quando nós tentamos essa participação, não éramos conhecidos, foi muito difícil, fizemos vários contactos, eu e o Fausto, que como reside na Holanda e tem os contactos,
e com muita dificuldade, mas perante os grandes tempos do Afonso, da Jéssica e da Francisca, que tinham uns bons tempos em termos internacionais, nós lá, com muito esforço, lá conseguimos que eles nos aceitassem. E depois conseguimos meter o Martim, um bocadinho sem grandes tempos, mas conseguimos meter o Martim também nesse grupo. E a Márcia acompanhou-os, eles estiveram lá e depois fizeram brilharetes, porque o Afonso foi quarto numa prova de 3 km, deixou toda a gente espantada. Como é que um patinador português conseguiu uma classificação daquelas? E a Francisca no overall, na classificação geral, porque o torneio é constituído por 4 provas, depois já há uma classificação geral. A Francisca ficou no top 8 e então também foi outra grande surpresa. Este ano já não tivemos que nos fazer convidados em dar a forçar nada. Fomos convidados com muito tempo de antecedência, aceitaram os atletas que nós pedimos e conseguimos com mais facilidade entrar. E então vamos estar representados não com 4 como o ano passado, mas com 6 atletas, duas atletas femininas do escalão de 16 anos, a Jéssica e a Francisca, depois uma atleta no escalão de 15, que é a Clara Pereira, uma no escalão de 14, que é a Maria Dias, e na parte masculina temos 2 atletas do escalão de 15 anos, o Martim Vieira, que esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude, está aqui connosco, e o Tiago Mestre, que vai entrar nessa experiência, porque nós alternamos entre o Tiago e o Manuel Piteiro. O Manuel foi aos Jogos Olímpicos da Juventude e o Tiago vai agora à Viking Race, acompanhados da Márcia, como o ano passado, e numa competição, eles melhor explicarão, mas numa competição que é muito interessante e que tem um ambiente também muito giro e muito fraterno e muito social. E se calhar passo aqui a palavra agora à Márcia e mais uma vez ela que me desculpe, que estava eu aqui nas minhas notas enganado, ela já participou de facto na edição do ano passado também como técnica. E Márcia, fala-nos um pouco sobre a experiência do ano passado e um bocadinho o que é que se perspectiva para esta participação agora em 2024. Foi engraçado, como o Paulo já disse, né? Eu acho que nós o ano passado fizemos um bocadinho uma espécie de corrida contra o tempo, né? O termos pouco tempo de gelo, o processo de adaptação, o tempo que depois nós não temos consecutivamente no gelo, tivemos um bocado parado e depois em março vamos à Viking Race, não é? Temos uma semana para nos preparar. Os atletas têm uma semana para se prepararem novamente para estarem prontos para uma corrida, é mais ou menos isto. É normalmente tem sido o nosso dia a dia, não é? Uma semana para nos prepararmos para termos uma corrida no final da semana. Mas pronto, o espírito da Viking Race é um espírito, como o Paulo já disse, é um bocadinho mais fraterno, é mais jovem, é um campeonato feito para idades entre os 11 e os 16 anos. Portanto, também senti um bocadinho que os atletas estariam um bocadinho mais integrados dentro das suas idades. Eu senti o ano passado que as perspectivas eram boas. Eu sou muito positiva, eu gosto sempre de acreditar que as coisas vão nos correr bem, visto que a gente entrou lá sem conseguirmos. Eu não tenho estado só na Viking Race, eu estou um bocadinho ou seja, eu não estou um bocadinho, eu estou mesmo desde o início, que isto começou, e portanto vi como muitos deles começaram e como muitos deles foram desenvolvendo. Como as coisas estavam-se a desenvolver bem, eu sentia cada vez que entrávamos num desafio, esse desafio era sempre para superarmos. Os atletas em si tiveram um ano passado um espírito muito bom, o grupo era pequeno, éramos só 4, foi quase um campeonato numa ótica privada, uma vez que nós, quando fizemos os estágios, vamos cerca de 15 a 16 atletas. Quando fomos à Viking Race, a Viking Race fui eu com mais 4 atletas, portanto o ambiente era outro, era um ambiente um bocadinho mais descontraído. A Viking Race tem um bocadinho uma filosofia que leva, por exemplo, que quando nós nos deslocamos a esta prova existem famílias de acolhimento. O ano passado nós não ficamos numa família de acolhimento, acolhemos nós todos dentro de uma casa. Acho que o espírito também entre o grupo ajuda depois à participação, não é? O Afonso, como o Paulo disse, teve aquela boa classificação. Acho que o espírito era sempre a crescer, a gente estava sempre a confiar, mais uma prova, mais uma prova. Eu não sei se o Afonso se lembra, mas eu pelo menos divirto-me imenso um bocadinho com as expectativas e com o desafio. Acho que o ano passado foi um bocadinho mais assim. Ainda estávamos um bocadinho numa ótica mais descontraída, sinto eu, do grupo. O Martim foi um rapaz que realmente apareceu de paraquedas, também tivemos algumas situações peculiares com ele, não é? Porque ele dizia que ainda não tinha
aprendido como estar no gelo. Portanto, ia ao gelo com as coisas que sabia das rodas e foi assim que ele apareceu no gelo, um bocadinho mais com a sua garra, que é o que eu me lembro dele. Portanto, nós, quando não temos a experiência, eu verifiquei que os atletas levavam a sua garra e tudo aquilo que já trazem das rodas e as características que têm de encarar a competição. E, portanto, acho que a Viking Race o ano passado foi muito positiva principalmente para os atletas acreditarem que nós tínhamos um futuro próspero na modalidade. Pois, entretanto, este ano, eu acho que, face aos resultados todos que eles já apresentaram, a confiança que já ganharam, a experiência também que já têm, não é? Porque agora já temos outra experiência, apesar de não ser, não estarmos todos os dias no gelo, ou eles não estarem todos os dias no gelo, já têm uma ligação com o gelo ou com os estágios que já têm tido, a Confederação de Esportes de Inverno, outros que também já estão a fazer fora deste âmbito, à procura também de se aperfeiçoarem mais. Eu acho que este ano os atletas vão alguns dos atletas vão um bocadinho mais confiantes, que é o caso da Jéssica, é o caso da Francisca. Este ano não vamos ter o Afonso connosco, não é? Porque já não tem idade para participar. O Martim, com certeza, vai estar num registro completamente diferente do ano passado, ou seja, já não vai lá aparecer de paraquedas, não é? Já vai com uma experiência completamente diferente. Acho que vamos ter surpresas também da parte do Martim. Este ano os novos serão a Maria Dias, não é? E a Clara. Mas pronto, eu vejo estes atletas muito confiantes, também já têm experiência e já têm presenciado o que tem acontecido com os outros. Penso que a motivação de uns também faz a motivação dos outros, não é? Isto depois agora acaba por ser um bocadinho o comboio. Portanto, eu perspectivo bons resultados. Quando acontecer boas coisas, assim se espera. Sim, boas coisas, boas coisas. Do gelo, bons acontecimentos para o gelo, sim, sim. E uma pergunta aqui sobre a competição em si. O Paulo há pouco falou que isto é uma competição por pontos, portanto há uma classificação geral. E quais é que são as provas que compõem esta Viking Race? As provas dependem um bocadinho das idades. Nos escalões de 16 anos, que é o escalão mais velho, portanto, nestas provas, especialmente, não acontece em mais lado nenhum, os escalões são ano a ano, ou seja, ninguém corre com alguém que não seja mesmo do seu ano. Nós, na patinagem de velocidade, temos de gelo, temos o escalão A1, que são os júniores de primeiro ano, o A2, júniores de segundo ano, e depois os B1 e B2 são os, digamos, juvenis. E então eles correm cada um mesmo com o seu ano de idade e não com o escalão ou com mais que um escalão, como acontece nos júniores B e A, que correm normalmente nas júniores World Cups em conjunto. As provas que eles têm para os mais velhos, os 16, são 500, 1000, 1500 e 3000. No escalão dos 15 anos vão ter 500, 1000, 2 vezes 500, 1000 e 1500, e no escalão de 14 anos acho que também são essas, 500, 500, 1000 e 1500. E isto dividido em 2 dias, portanto em cada dia fazem 2 provas. E depois somam os tempos são somados da seguinte maneira: todas as provas são divididas, a distância é dividida por 500 metros, para ficarmos com o tempo, ou seja, nos 500 metros, o tempo, se fizerem 40 segundos, é esse tempo, esse número, esses pontos, 40 pontos, que transitam para a classificação geral. Se for uma prova de 1500, o tempo é dividido por 3, para dar o tal 500, os tais 500 metros, e vão somando assim, e no fim, quem tiver menos pontos, ou seja, menos segundos acumulados, é o vencedor da prova. Já entendi a lógica da competição. Agora faço uma questão para o Martim. Martim, quais é que são os teus objetivos pessoais para esta competição? Se é uma pergunta que eu te posso fazer, se for uma pergunta daquelas proibidas, não precisas de responder. É uma pergunta que posso fazer. Esta época de gelo tem tido uma evolução gradual e, como a Márcia disse, não cheguei à Viking Race como no ano passado de paraquedas, já tenho vindo ao gelo mais do que uma vez. E para esta Viking Race trago objetivos mais ambiciosos, poderei dizer assim. Quero bater o tempo de 500 metros para o Campeonato do Mundo. Estive perto de o bater nos Jogos Olímpicos, mas acredito que esta seja a oportunidade certa para o fazer. E quero melhorar a minha técnica e... Ou seja, desculpa lá interromper, Martim. João, o Martim quer bater o recorde nacional de júniores do Afonso.
Não sei se eles aqui podem discutir isso, um com o outro. Ficou a 10 centésimos e quer bater o recorde nacional do Afonso de Júnior. Eu já dou a oportunidade ao Afonso para ele responder a isto. Força, Martim, continua. E também estou a 3 décimas de conseguir o apuramento para os 500 metros para o Campeonato do Mundo. E o outro objetivo seria melhorar a minha técnica, tanto na dryland, que é o trabalho fora de pista, e tanto como na pista. E espera-se que esta pista de Tialf seja mais rápida que a pista dos Jogos Olímpicos, ou, da Coreia do Sul, agora o nome falha, o nome da pista. A pista do Guangdong. Guangdong, exato. Só te posso desejar boa sorte. Não sei se o Afonso também deseja o mesmo. Acho que sim. Acho que aqui há algum desportivismo. Afonso, o que é que tens a dizer sobre isto? Uh, é assim, eu acho bem, é a maneira de vermos que a nossa modalidade está a evoluir, de certa forma. E há uns tempos eu tinha esta rivalidade, mas era com o irmão do Manuel Pitera, o António Pitera. Ele ainda conseguia ter o recorde de júniores mais assegurado. Por acaso passei-lhe também na Viking Race, por isso se o Martim me fizer isso, para o ano estamos cá outra vez para a rivalidade continuar. Que assim seja. Claro. E, Afonso, tu não vais estar na Viking Race. A pergunta que eu te faço para ti é quais é que são os teus próximos passos? O que é que está nas cartas? Para o próximo ano, baseia-se um pouco por tentar também fazer já o tempo de 1500 metros para séniores, para as taças do mundo séniores. Eu nas taças do mundo séniores tenho o tempo de 5000 metros, os requisitos para os 5000 metros. E passam um pouco os objetivos por aí, que é para ganhar um pouco de ritmo nas provas de sénior para 2026 ter a oportunidade para ganhar a vaga para ir aos Jogos Olímpicos de Inverno. E esperemos que sim, que estejas lá em Cortina Sim. para nos representar. E olha, quem sabe para bater mais um recorde nacional. Seria bom. Paulo, e a pergunta agora, no âmbito, obviamente, do Programa Nacional: o que é que se segue após a Viking Race? Viking Race é a última prova do ano. Eu ainda há pouco não disse, mas na Taça do Mundo de Júniores, que foi constituída por 3 etapas, as primeiras e segundas aconteceram em Itália, e a terceira foi a tal em Anchione, e no Japão, e a Jéssica foi sétima do ranking final das Taças do Mundo de Júniores femininos na prova de Mass Start, e o Afonso foi nono também nos 3 km, também no ranking geral, também é algo importante. A Viking Race é a última prova da época, não há mais prova nenhuma em que Portugal vá participar. Eu sei que alguns atletas ainda tentam fazer tempos e tentam conseguir aproximar-se. Por exemplo, o Marco Lira esteve no fim de semana passado em Inzel, há 2 fins de semana, e tentou aproximar e conseguir a marca dos 1500 metros, porque, como o Afonso dizia há bocadinho, o objetivo destes atletas, e nomeadamente aqueles que têm as bolsas olímpicas, a Jéssica, a Francisca, o Afonso e o Marco, é conseguirem tempos para poder entrar nas taças do mundo de séniores, onde depois tentarão um ranking, em 2025-26, onde tentarão um ranking que lhes permita aceder aos Jogos Olímpicos de Milão. Esse é o nosso objetivo, um dos objetivos, o principal deste projeto, que envolve este ciclo de 4 anos, até 2026, é conseguir ter pelo menos um patinador nos Jogos Olímpicos de séniores absolutos, os Jogos Olímpicos de Milão. Portanto, esse é um objetivo, e alguns poderão ainda tentar fazer algumas provas há alguns tempos, mas depois só iniciaremos no próximo ano, outra vez em setembro, com os estágios, e para o próximo ano, como aconteceu este ano, vamos ter 3 estágios de vários níveis, sendo progressivos, sendo que o último depois coincide com as taças do mundo júniores, e tentaremos também, se tivermos atletas com tempos, conseguir participar nas taças do mundo séniores, nomeadamente em relação ao Marco Lira, se ele conseguir, que ainda não conseguiu até o momento, o tempo dos 1500, dos 5000, se ele conseguir algum desses tempos, depois tentaremos também participar nas taças do mundo para dar algum ritmo ao Marco,
no sentido de conseguir depois, quando for o apuramento em 2025-26, conseguir estar mais à vontade. O Afonso já tem esse tempo nos 5 km, conseguiu o ano passado, e com esse tempo já este ano participou na Polónia numa Taça do Mundo, na prova de 5 km, onde viu realmente, e ele pode falar sobre isso, o nível elevadíssimo que os patinadores séniores têm. E este ano, nas provas, nomeadamente naquelas, este ano, isto é, no próximo ano, 2024-25, próxima época, o Afonso poderá, por exemplo, participar já nas Taças do Mundo que são na Europa, as últimas duas que acontecem na Europa, poderá eventualmente participar nessas Taças do Mundo, porque tem os tempos. Nas outras, em princípio, não, porque irá participar nas Taças do Mundo Júniores, onde ele está no último ano de escalão e onde pode almejar, se este ano ficou em nono no ranking, por exemplo, dos 3 km, almejar para o ano ainda algo muito melhor, e se este ano ficou em nono também no Campeonato do Mundo, para o ano, no último ano de Júnior, poderá ainda conseguir um resultado melhor, se a sua evolução assim o permitir, e esperemos e pensamos que sim, que pode acontecer. Assim esperamos. Para fechar aqui um bocadinho a conversa da Viking Race, uma última questão para a Márcia. Márcia, quais é que são os principais desafios de treinar estes jovens e de os levar a uma competição destas? Bom, em primeiro lugar, eu não sou propriamente a treinadora destes jovens, não é? A minha função nesta equipa é um bocadinho tratar das componentes logísticas, não é? Porque para já quando chegamos lá temos o Fausto Marreiros, que é quem toma conta destes jovens, não é? Quando eles chegam ao gelo, são um bocadinho, é o treinador que toma parte desta componente de treiná-los e de prepará-los para a competição. A minha função é mais logística, não é? Ajudar em todas as componentes que tenham a ver com a casa, a alimentação, a deslocação, não é? E pronto, e tudo que depois, em termos logísticos, for necessário dentro da semana que nós lá estamos. E, portanto, algumas situações de apoio de treinos, pronto, esses apoios de treino são sempre dados e quando são solicitados pelo treinador que lá está, que é o Fausto Marreiros. Só posso desejar muita sorte e, obviamente, o trabalho está lá, portanto, agora falta um bocadinho de sorte para que tudo corra bem nesta Viking Race e boas viagens para os Países Baixos e para Eranvin, não é? Porque a pista de Tialf é perto de Eranvin. E para fecharmos aqui o episódio, Afonso, não foges sem falar um bocadinho sobre essa competição na Polónia. Um, como o professor diz, pronto, o nível de séniores é completamente diferente do nível de júniores. E para além de eu poder dizer que já vi o tricampeão do mundo o ano passado em júniores, tricampeão do mundo em sénior, o Jordan Stolz, o norte-americano, nada se assemelha a um grupo grande de atletas que tenham um perfil de profissionalismo tão elevado. Víamos lá pessoal que treinava e que eu via, pronto, podemos dizer assim, que não há muitos não sei como explicar. Era um nível muito forte, posso dizer assim. Não precisas de explicar, acho que já deixaste a imagem, que é um patamar diferente do patamar em que Portugal e os nossos júniores e começamos quase a chegar ao patamar de ter neo-júniores, neo-séniores, não é, Paulo? É esse o termo. Mas eu tenho confiança em todos vocês e acho que quem nos ouve também o sabe. Há aqui muito trabalho, também temos algumas dificuldades, trabalhamos para as ultrapassar. E eu acho que com isto podemos fechar. Eu agradeço a todos, ao Paulo mais uma vez pela disponibilidade, ao Martim, ao Afonso por poderem vir aqui partilhar um bocadinho das vossas histórias e à Márcia, acima de tudo, por ter cuidado tão bem dos nossos jovens, tanto no ano passado como vai cuidar certamente este ano. E boa sorte para a Márcia e para o Martim que vão estar na Viking Race. Afonso, as competições são para o ano. Se tiveres alguma coisa das rodas durante o verão, boa sorte para isso também. Acho que da patinagem de velocidade nesta temporada é tudo e vemos certamente em setembro. Ou no balanço da Viking Race, João, também. Ou no Balance de Viking Race, podemos fazê-lo. Teria que ser um episódio curtinho.
Um episódio com o Martim a falar como é que bateu o recorde nacional dos júniores e coisas assim desse género, não é? Por que não? Martim, é para bater o recorde, tá? Afonso, não leves a mal. Não levo, não levo. Martim, nós vamos bater esse recorde, Martim, eu garanto. Era bom, era bom. Os desafios são grandes, os desafios são grandes. Se o ano passado conseguimos de paraquedas, este ano sem um paraquedas vai funcionar melhor. Trabalhei para isso. Sim, a evolução tem sido enorme, exponencial que estes jovens têm tido. Enorme. É esse o espírito. Bem, e com isto terminamos. Foi o Abaixo de Zero. Obviamente contamos com todos vós no próximo episódio. E boa noite.